Mais um episódio do Saíta Cast, pessoal. Olha quanta gente bacana, quanta empresa incrível, quanta história de sucesso a gente está trazendo aqui nessa temporada, hein? E hoje não podia ser diferente. Eu tô aqui com a Silvia da Silent Service. Silvia, obrigada. Obrigada por estar com a gente mais um ano. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de fazer parte do seu sonho por mais um ano. Nossa, é. E quem teve ano passado lá, sabe? Eu falo, ninguém nunca vai entender quando não quem não teve no primeiro, né? Lógico, serão cada ano a gente tem que se superar, né? Eu já tenho todo o projeto do ano que vem, pra você ter noção como é a loucura, né? Porque o Saíta Day ano passado a gente já sabia o que tinha que fazer esse ano, hoje a gente já sabe quem são os palestrantes do ano que vem, onde que vai ser, é uma loucura, né? E só que quem não esteve no primeiro, às vezes é difícil, né, de entender o que aconteceu, a energia que foi, tudo que rolou lá dentro, né? E você acreditou mesmo, nem me conhecia ainda, nem sabia, né? Eu falo que eu vendia um elefante branco naquela época, né? Porque ninguém fala, o que essa maluca vai fazer? Então, eu só tenho a agradecer por quem esteve comigo desde o primeiro e você estava lá. E quem estava lá foi assim, eram só elogios para limpeza, para curadoria do banheiro, porque é uma curadoria, né? Aquilo não é um... Eu lembro da minha funcionária, Maíra, tem alfinete para as mulheres. Só mulher entende a necessidade de outra mulher. Eu falei, ai, que bom, né? Que bom que eu tava... Maíra tem alfinete. Então, assim, é muito mais do que um serviço de terceirizada, né? Assim, que você faz. Então, conta um pouquinho mais pra gente do que... como a tua história começou, primeiro. Já entenderam o que a Silvia faz, né? Aí, pessoal, resumir, quem estava no Saíta Day já sabe. Mas, então, eu vou começar perguntando diferente, para conhecer um pouquinho mais. Você é daqui da Baixada? Sou. Você acredita que eu era da Praia Grande? Mas aí eu casei e vim pra Santos. Você nasceu na Praia Grande? Nasci aqui em Santos, mas eu passei 15 anos da minha vida na Praia Grande. Você nasceu até casar. em Santos e foi pra Praia Grande, foi isso? Isso. Aí ficou até os 15 lá. Não, eu falei, me expressei errado. Eu nasci em Santos, fiquei um tempo em São Vicente, com 15 anos eu fui pra Praia Grande. De lá, eu saí pra casar. Então, eu passei bastante tempo da minha vida aquela lá. fase que é marcante. Ah, né, vivi ali na feirinha da Oceã. Era o que tinha pra gente se divertir. Eu vivia que eu morava lá na Vila Mirim. Minha primeira sala comercial tinha 28 metros quadrados, foi na Vicente de Carvalho ali. E quem não é da Praia Grande não entende, né? A potência da cidade. O quanto ali abraça as pessoas e quanto tá crescendo. Eu acho que hoje já começou uma mudança, um movimento nisso. Devagar ainda, mas já estão olhando com outros olhos. Eu sinto essa diferença. Porque antes tudo era Santos, né? Tudo era Santos e agora não. Eu já sinto essa diferença, eu já sinto esse empoderamento de quem mora lá falar, eu não moro na Baixada, eu moro em Praia Grande. Não é Santos, não é referência a Santos. Não, Praia Grande não é um bairro de Santos, eu moro em Praia Grande. E as pessoas que não são daqui já estão olhando com outros olhos. Eu já percebo isso nos lugares que eu vou. Sim. E eu digo lá dentro da empresa o quanto Praia Grande é uma cidade, é um local, eu brinco, né? Eu falo, assim como um jogo de war, é um continente onde eu cresci e eu quero permear. Porque é uma cidade que está numa expansão linda, maravilhosa. Só deixa eu fazer um adendo, Mário. Lógico, o que você quiser. Sobre o Saíta Day do ano passado. Você falou sobre o elefante branco. Tu sabe onde eu vi, assim, que tu era de verdade? Depois do palco. Eu lembro que a gente estava transitando de um lado pro outro ali. E você tava tão entregue. Eu só queria dançar. Com o seu time, ali com a tua família dançando. Com a minha família, com os meus amigos. E você tava tão solta ali dentro. Tão de verdade, que eu lembro que eu virei pra Thalita, que é meu braço esquerdo, direito, minha cabeça, meu corpo, tudo dentro da empresa. E falei, cara, olha, ela é de verdade. Porque a gente te viu no palco e te viu uma Barbie. Ali, perfeita, falando, contando sobre o que era o Saíta Day e tudo mais. Só que quando a gente te viu ali,
Sério, parece que a gente tava vendo a sua alma. Eu só queria te falar isso. Me emociona. E assim, Silvia, minha comadre me mandou um meme esses dias e ela estudou comigo desde a infância, né? E me presenteou com o meu afilhado. Meu afilhado é único, eu só tenho ele. Era um sonho meu ser madrinha. E ela me mandou um meme assim, tipo, o cara tá dançando, todo descabelado, assim. Opa! Eu também, tô engasgando toda hora. Eu tô Desculpa. tô com a voz assim. Não, pode tossir, até porque a câmera tá em mim, ninguém vai, relaxa. Eu tosso toda hora aqui também. E aí ela me mandou, tá o cara lá dançando, todo, né, de que ele tá bebendo, tá, não sei o quê. E aí fala assim, a minha versão Pro Max, que ninguém, só os íntimos conhecem, né? Mas assim, não, eu falo que isso não é dupla personalidade, nem falsidade, nem falso moralismo, nada disso. Nós temos diversas personas e a gente tem que aprender a transitar por elas. Eu dou um exemplo muito bobo, que parece ridículo, mas, por exemplo, eu tenho 2 filhos, a Ana e o Pedro. A mesma mãe do Pedro não é a mesma mãe da Ana. Porque se eu levar uma instrução para a Ana, por exemplo, Ana, você não pode comer esse brigadeiro aqui agora, tá? Enquanto a gente estiver agora. Ela vai saber que é porque a gente está gravando e depois que acabar pode comer. Você fala, Pedro, você não pode comer esse brigadeiro aqui, tá? Agora. Ele não vai comer, ele não vai encostar se eu não falar para ele, porque ele é autista, ele é literal. Então falou que não pode nunca. A Ana depois que acabar eu como. Aí eu falo, eles não entendem a instrução da mesma forma, então eu tenho que saber como lidar com cada um. E aí a Maíra tem que transitar entre as personas dela. Assim como a líder é uma, a empresária é outra, a Maíra mãe é outra, a Maíra filha é outra, a Maíra amiga é outra, a Maíra irmã é outra. E por aí vai indo. E lógico que a gente tem a nossa essência, quer ver que tudo eu levo pra piada, tudo eu dou risada pra trás, que eu falo que vê até o meu canal do meu date. Porque daí é a nossa essência, isso não muda, né? Mas a gente tem que saber transitar por essas pessoas. E assim, é isso que eu acho que quem não estava lá no primeiro Saíta Day ainda não consegue ter a dimensão da energia que rolou ali, né? Do que aconteceu. Mas vamos deixar o Saíta Day para depois. Vamos falar de você. Aí você veio para Santos. Já empreendia? Não. Sim, porque eu sou advogada de formação. Então, largou também o direito? Larguei. Ontem veio Juvan Juvan da Aliança e Jiu-Jitsu de Praia Grande. Ele falou, larguei o direito, agora viu do Jiu-Jitsu. Eu falei, meu sonho, gente, para viver da minha arte. Meu sonho. Eu ainda advogava. Eu parei de advogar em 18. Tem uns processos em andamento, naturalmente. Imagina, mas anda tão rápido, ainda tem, não acredito. Ainda distribuo alguns muito pontuais. Ainda agora eu estava conversando com a Raquel e ela, ai, amiga, a gente vai precisar entrar com uma ação. Eu falei, tudo bem, amiga, a gente vê. Mas também porque... que daí é pessoal, né? A gente vai, eu acho que depois que você empreende e que você cresce empreendendo, você passa a lidar com braços. Você tem pessoas na sua rede de apoio profissional que são quem vão fazer as coisas para ti. Hoje eu tenho a Scarlett, que é o meu jurídico. Eu consigo... Ela cuida do meu jurídico na empresa e ela cuida também dos meus processos. Então, tudo é conexão. Tudo. Quando a gente entende que tudo é sobre pessoas, a nossa vida muda, a mente muda, tudo muda. E daí, em 2018, eu entrei para Silent. Em 2018, eu descobri, eu trabalhei uns anos antes, numa outra empresa terceirizada, onde eu descobri absolutamente tudo que não se deve fazer. Você já tinha trabalhado numa empresa... Já, só que ela era da segurança patrimonial. E eu era do núcleo jurídico, mas eu via tudo ali dentro. E ali, Mayra, eu descobri o que você não faz com um ser humano, o que você não faz nem com um cachorro. A tua história é igual a minha. Eu falo que eu não tive nenhum líder inspirador. Não tive. Mas de cada um eu tirei o que eu não queria. Exato. E aí você começa a fazer as coisas... Assim, lógico, foi um processo, um amadurecimento, porque em 2018, com a minha bagagem, mas ainda assim com a minha idade, eu demorei bastante para amadurecer o ponto de vista profissional. Porque tudo eu fazia piada, até hoje.
Cara, eu bati meu carro, eu tinha acabado de comprar o carro, eu dei recorde. Eu bati meu carro, eu fiquei desesperada. E aí depois eu pensei, ok, agora eu preciso parcelar e eu não posso bater esse carro por 3 meses, porque eu parcelei em 3 vezes. Aí eu bati em 1 mês de novo. Eu falei, cara, mas essa música era fantástico. Aí eu falei, gente, que maturidade é essa? Mas aí depois que eu virei mãe, eu fiquei mais madura que foi necessário. Entre aspas. Daí... Mas eu acho que isso não é nem questão de maturidade, é uma necessidade emergencial ali que aconteceu, né? Que nem, por exemplo, é muito parecido o que aconteceu com você, o que aconteceu comigo e com a Maria, com a minha sócia, né? Eu falei, Maria, eu com o carro quitado, eu falei, a gente precisa pagar os palestrantes esse mês, o dinheiro acabou. Acabou. Falei, vamos refinanciar o meu carro. Cara... Aí ela, ai, Maíra, eu falei, não, vamos, eu acredito, eu sei o que vai acontecer. Porque, vê se você pensa como eu. A gente, quando empreende, a gente vê à frente, né? Parece que a gente entrou num túnel, a gente sabe o que vai acontecer depois. Só que a gente tem que passar pelo processo. Falei, não, vamos financiar meu carro. Se precisar financiar meu apartamento, a gente refinancia. Aí a gente refinanciou. Na semana seguinte, eu e ela no carro, foi uma batida. Eu nunca tinha batido o carro. E eu sempre vejo aquilo que você viu, minha alma, tarará, eu sempre vejo o copo cheio, não é nem meio cheio. Eu lembro de quando eu acordei, porque eu cheguei a desmaiar. Uau. Ela assim, Maíra, o carro tá destruído. Aí eu olhei e falei, você tá bem? Eu tô bem? Falei, Maria, graças a Deus que a gente conseguiu refinanciar ele semana passada. Agora o seguro que se lasque. Aí ela, é mesmo, né? Eu falei, é isso, bora. Eu penso exatamente assim. Às vezes, lógico, dá uma sentadinha no chão, chora, berra. Ai, várias, não é às vezes, são várias. Você tem vários surtos leves e tênis. Mas daí, você já passa pra ver sacode a poeira, dá outra coisa e vai. Bora. E aí, a gente sabe Próximo problema vem. Como é importante a gente se cercar das pessoas que levam a nossa média. Então, elas estão sempre... Você puxa, daqui a pouco ela te puxa. E vocês estão sempre em sincronia, querendo chegar no topo do mundo. É isso. Porque é isso, empreender. E você falou isso, cara, eu falo para todos os meus colaboradores, os 140, eles sabem que se um dia a coisa ficar ruim, não vai ser o salário deles que vai ser cortado. Eu vendo o que eu tiver que vender. Nunca, jamais, em tempo algum, eu deixaria aquilo ali abalar. E eu sinto o peso, assim, eu tive várias crises de pânico já, com medo, porque quando eu comecei, eu achei que ia ser mais fácil. E aí, conforme você vai estudando, porque Você a gente não... a história da doutora Carla Sarney? Eu ouvi falar sobre o tanto que ela trabalha, mas não a história dela toda. Assiste o vídeo. Eu não conheço a vida dela, só a profissional que ela é hoje. Assiste o filme. A Força de um Sorriso. A Força de um Sorriso ou é o Poder de um Sorriso? Acho que é a Força. É o Poder do Sorriso. Assiste o filme. Eu assisti. Ela vendeu o apartamento dela para pagar o 13º de todo mundo. Eu sou fanática nessa mulher, ela vai estar lá, né? Não, quando eu vi o time desse ano, eu falei, mentira. Ano passado eu perdi tudo pra Juliana Góes. Eu sou super fã dela. Eu fui pedir pra... E eu não sou de tietar, porque eu morro de vergonha de tietar. Eu não gosto de incomodar ninguém. Se precisar, você fala, me chama. Mas eu fui lá. Conseguiu? Consegui, tietei, assim, porque... Outro dia uma moça me parou num jantar e falou que era apaixonada por ela. Eu falei, sério? Peraí. Eu falei, ô Ju, você não toma um café comigo e com uma amiga minha? Ela falou, tá bom, pá. Aí eu falei, não, vou te... A menina se tremendo. Porque, gente, eu sei o que é ser fã. Quem quiser... Sandoval, você tá me devendo um café com o Lô Santana. Brincando. Eu sei o que é ser fã, né? A gente sabe o que é gostar muito de alguém. E daí eu falo... E às vezes, para outra pessoa, é normal. Porque meu filho estuda com a filha dela há anos, né? E aí, é normal, né? Tanto que eu peguei ela na festa junina. Eu tava ali dançando com o Pedro e ela com a Lili. Eu falei, Ju, se liga. Eu vou fazer uma loucura. Uma vez ela falou, Maíra, conta comigo. Porque eu falei, gente, a gente precisa de pelo menos um nome pesado, né? Lógico que a gente levou pessoas que são referência na Baixada, mas a gente precisava de... Né? E aí eu falei, vou dar meu nome e vou suar ali com a Juliana. Cara, você deu o seu nome em tudo. Vamos lá. No Saída Day do ano passado, você deu seu nome em tudo. E esse ano, com certeza, vai ser ainda melhor. Mas, voltando agora a Silent... Como que você entrou lá? Ou você comprou? Era franquia? O que é? Como que foi? Ou é sociedade? Então, inicialmente era. Depois... Sociedade. Aí você entrou na sociedade. E aí, ela já existia? Já. E aí eu brinquei de War.
Dominei o continente. Gente, e hoje é só você a dona. Sim, hoje sou eu a dona. Eu tenho um time incrível. E eu acho que é isso que faz a diferença. Lógico. Porque, muito embora a gente consiga estudar sobre as coisas, é completamente diferente a teoria da prática. E aí, no ramo da terceirização, ao meu ver, você precisa permear o ambiente de verdade. Então, eu já fiquei na portaria para saber como que funciona. Eu Empreendedor de palco, né? Limpeza. Eu lembro que ano passado a gente foi fazer uma limpeza de show, de uma área de lazer enorme para demonstrar o nosso serviço. E eu virei para Thalita e falei assim, cara, eu sei limpar minha casa. O que você me disser que eu tenho que fazer na limpeza, eu vou fazer, é só você mandar. E virou um meme, fizeram figurinha disso. Do nada, chega lá, é só você mandar que eu faço. Mas isso é... Nossa, isso é absurdo, Silvia. Não era para ser, né? Lógico que não era para ser o cotidiano do empreendedor, mas, assim, a gente vê que não é na realidade. Eu passei por... Eu sempre, primeiro, eu executei para depois eu passar aquela atividade para alguém. Sempre, em todas as minhas empresas. Sempre fui eu primeiro. Faz toda a diferença. Eu falo, gente, quando eu te falo sobre empreender, ou sobre contabilidade, sobre advocacia, sobre educação, é porque eu já passei por isso. Eu não tô te falando, eu não sou empreendedora de palco. É palestrante aqui, né? Empreendedor de palco. Não, Ai, advogado que vende perfeição sem nunca ter peticionado. Não, gente, não. Eu passei por tudo isso. Tudo que você tá... Quando o cliente senta ali, eu falo, já sei o que aconteceu. Eu já sinto, já sei. Mas porque eu passei. E você se colocar nessa posição é absurdamente incrível. A gente percebe, então, que você já está anos-luz à frente porque realmente entende de pessoas e processos. E você tem que saber. E ali, eu lembro que naquele dia a gente fez a limpeza perfeita. Delegar. E tudo mais. Como você vai delegar... estruturar um processo. Por exemplo, tem que cortar a grama, pegar a vassoura, depois pega a vassoura X, aí se você nunca fez. Não dá. Aí é o básico, não consegue. Vira aquele gestor engessado. Que é porque ele é incompetente mesmo para a função. E sem a gente estar falando mal da pessoa, assim como falar sobre a pessoa medíocre, o homem médio, mas não. Eu falo isso sempre do medíocre. Eu falo, gente, não é xingamento, não tá? Porque tá tudo fato. bem, escolheu ser mediano. É um fato, e você precisa. E eu não sei como você enxerga dentro da tua profissão, dentro do teu grupo, como é ser mulher e empreendedora. Então, Nunca me ouviu falar? Não. Você nunca me ouviu... Como é a gente ter que toda hora tá sendo melhor, tá sendo melhor, que a gente tá tendo o tempo inteiro. Que nós temos competência. E aí, eu tenho problemas com alguns síndicos, às vezes quando é para reunião para apresentar o trabalho. Então o que você faz lá? Daí a gente já começa a meter o pau nos homens. O que é terceirizada de limpeza? Portaria, limpeza, zeladoria. Eu faço limpeza pós-obra. Eu faço, desde o ano passado, eventos. Mas e tratamento de piso. Mas o nosso carro-chefe é portaria e limpeza. Portaria e limpeza são os meus maiores contratos. Hoje, em relação à zeladoria, por exemplo, eu tenho 2 contratos apenas. É um número baixo. Mas... Precisou de mão de obra terceirizada? A gente vai. Tem. E assim... Segurança também? Segurança armada, não, até por conta da receita e tudo mais. Mas a gente, inclusive em evento, faz. Por exemplo, no Saíta Days falou, eu faço eventos também. Então tinha limpeza, como eu falei. Gente, banheiro surreal. É surreal, né? E eu falo que a empresa ou o evento que se preocupa, eu sempre falo isso, com o banheiro, você pode confiar naquele lugar. Porque ela vai cuidar de você ou da tua empresa, do produto, como ninguém. Eu vou direto no banheiro da empresa. Não, o banheiro é tudo. A gente tem que ter um olhar. E eu falo até na empresa para as meninas, né?
Dentro do meu escritório são só mulheres. Supervisando, tudo mais, eu tenho homens, mas o meu time é feminino. Meu time também. Meu time, por muito tempo, foi 100% feminino. Hoje é 90%, assim. E A maioria... eu faço A gente vai, eu tenho à noite, por exemplo, fala né? muito mais fácil. O pessoal me fala, Maíra, como que você lida com tanta mulher? Eu falo, é muito mais fácil. É que você tem que fazer um processo de recrutamento e uma cultura forte. Lógico, eu sempre Não, falo, contrate porque- devagar, demita Exato, rápido. Porque senão não tem como. Mas, Se começar mas mulher de pra mim picuinha- lidar... Não, a laranja podre, quando a gente tem uma a gente cultura corta. forte, ela sai sozinha, ela não consegue ficar, né? Acaba saindo sozinha, porque a cultura expulsa, né? Ou se eu precisar cortar, que eu falo, contrate devagar, demita rápido. É assim, papum, é na hora. Não tem meio termo, você tem que ter um caixa da demissão. Toda empresa tem que ter. E se não tiver, é melhor vir a trabalhista do que o prejuízo que você vai tomar com aquela laranja podre destruindo o teu time, tua estrutura, tua cultura ali dentro. Tudo isso. E eu acho que a gente também tem um diferencial. Eu tô falando falando sobre Pessoas, a minha né? forma de trabalhar e você. Além da gente ver que as pessoas se conectam com pessoas, a gente tem que respeitar todas, é o ponto de vista jurídico. Então, eu tenho, dentro desses anos, eu não consigo preencher uma mão com ação trabalhista. Porque eu me pauto pela convenção, eu me pauto eu também não. pela dignidade. Eu também não. 16 anos. Quantos anos a Saíta vai fazer? 16 esse ano. A gente debutou no Saíta Day ano passado, né? 16. Eu tive 3. 16 anos. Isso mostra o quanto a gente, antes mesmo de eu saber que isso era cultura, o quanto a cultura já era forte. Por conta dessa preocupação. E todos, sobretudo, eu presto atenção na letra da lei, na dignidade da pessoa humana, acima de tudo. Essa semana que passou, dentro do escritório, a gente tem uma colaboradora, ela estava aos prantos porque a prima morreu. Juridicamente, a prima morreu, paciência, irmã. Segue trabalhando. Não é ascendente, né? Descendente. Não Mas, tem. cara, Não. a prima morreu. Às vezes a prima é um irmão. O que você Sim. vai fazer? Meu, vai pra casa. Aí é humano. Vai lá. É. Assim, não posso fazer isso com a minha operação completa porque estão em prédio e tudo mais, mas Lógico. todo mundo que pode é colaborador que tem problema com dente, procura, a gente ajuda a fazer o tratamento. É colaborador que tem problemas com o filho, a gente faz o possível para conseguir ajudar, porque em todo treinamento de integração que eu faço dentro da empresa, eu falo para todos os meus colaboradores. E o grau de instrução, como é um pouco mais baixo, então a gente precisa muitas vezes arranjar outras palavras para falar. Mas eu falo, vocês me vendem o que tem de mais importante na vida, que é o tempo de vocês. Eu vou pagar vocês pelo que está no papel, mas de mim vocês podem esperar humanidade. E, gente, eu já vi que a Silvia é a Maíra da terceirizada, hein? Olha, acabei de descobrir. Ontem tinha o Maíro aqui, o Gilvan, hoje tem outra Maíra. Ó, pra vocês verem como a energia é um negócio absurdo, né? Como a gente se conecta. Silvia, a gente já vai falar mais sobre tudo isso, que eu já vi que é papo para 3 horas, né? Não vai dar conta. Mas a gente vai fazer um pequeno intervalinho e o SaítaCast volta Já! Mais que uma contabilidade, pra você e pra sua empresa terem tranquilidade. Conte com a Saíta Contabilidade. Experiência com modernidade, tecnologia, bom atendimento, pontualidade. Conte com a Saíta Contabilidade. Acesse nossas redes sociais ou ligue 3034 0557. O maior encontro de negócios da Praia Grande chegou. Mais de 500 empresários, mais de 5 horas de networking e festa open bar. Saíta Day 2026. Rodrigo Bocardi, Bruno Avelar, Ciro Bottini, Carla Sarni e outros grandes nomes do mercado te esperam no Palácio das Artes. Ingressos limitados, garanta o seu no Simpla. Voltamos, arrasadores. Silvia, o papo tá bom, hein? Vamos voltar num ponto que você tocou lá, sobre os síndicos. Sobre essa dificuldade que a gente tem em mostrar... Dificuldade não, é sobre... É uma barreira. Sobre essa necessidade, não é dificuldade, que a gente tem enquanto mulher de se mostrar sempre que somos boas, que somos
capazes, que entendemos do que estamos fazendo, sim, que dominamos aquele assunto. Sabe o que eu falo? Que o que eu demorei 16 anos para crescer a Saíta, se eu fosse homem, tinha feito em 4. É um fato. Infelizmente, ainda é um fato. Infelizmente Estamos, lógico, evoluímos muito. Eu vejo um período de um certo retrocesso que me assusta, tá? Acontecendo uma movimentação que me assusta um pouco. Em todas as áreas agora os homens estão diminuindo as mulheres, é incrível. E uns homens jovens acreditando nisso. O retrocesso que me assusta, eu até paro de ver, porque, né, eu tenho uma filha e eu fico pensando, meu Deus, né? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso, que eu vejo que a tua visão é muito parecida com a minha. E eu falo que isso não é... Eu não milito, tá? Não é militância. Porque eu acho que quem milita acaba tirando um pouco da verdadeira causa, que é dar voz às mulheres, o mesmo espaço. Eu não quero arrancar o sutiã no meio da Paulista, não é nada disso. Deus me livre, não é exigente. Até porque eu sinto frio, não quero, tá? Obrigada de nada. Mas é dar a voz às mulheres e que nós tenhamos... um ser humano, a gente tem que ser respeitada como todo mundo. É isso. Exatamente isso. É isso. Eu vejo isso dentro da terceirização, não só para mim, como é difícil, muitas vezes, me provar como competente, como capaz. E, assim, o meu mercado é altamente político. E eu me provar... Como a dona da Silent, capaz de gerir um time. Capaz ainda mais. Eu escutei uma vez, quando eu fui fazer uma proposta, a pergunta sobre como eu seria capaz de tudo isso, já que eu estava grávida. Então, depois que eu parisse, naturalmente, meu cérebro diminuiu um pouquinho. Ia ficar burra. Diminuiu. Burra. Enquanto eu estava na privação do sono, meu cérebro... Mas e o meu time? E o quanto... A minha vontade... Essa pergunta, nossa... A minha vontade era de baixar o meu nível na minha resposta, mas mamãe me explicou que eu não posso fazer isso sempre. A minha terapeuta teve que me explicar um dia, porque eu falava assim, não é possível, todo mundo é burro, só eu sou... Olha o que eu falava. Aí ela, não, Maíra, não pode. Mas é muito difícil, é muito difícil. E eu vejo, muitas vezes, sendo colocado em xeque, quando eu vou apresentar minha proposta comercial, o como eu vou dar conta disso. Ainda mais que o meu braço direito é outra mulher. Talvez se eu tivesse com um homem, se eu tivesse com o marido da Thalita do meu lado, que a Thalita, a gente dentro da empresa também, a gente dá prioridade para familiares trabalharem. E eu acho que quando todos eles estão remando na mesma velocidade, no mesmo barco, eles trabalham entendem a cultura, melhor, tá todo mundo ali. E vestem a camisa melhor. E aí, se eu tivesse, porventura, com o Guilherme, que é o meu supervisor noturno, do meu lado durante o dia, e não com a esposa dele, que é a minha coordenadora, ela é um braço direito de tudo. E a Thalita é uma mulher altamente admirável. Ela começou na minha empresa como faxineira. Aí ela saiu porque ela precisou cuidar dos filhos. Aí eu abri vaga para portaria. Ela me mandou mensagem e perguntou se ela poderia se candidatar. Eu falei, se candidatar, não. Você volta, você tem a lista de documentos, você vai à portaria. Dali... Você conhece minha sócia, né? Ela... Não. A Maria. Já ouviu falar ou já viu no Instagram? Vi. Maria começou a estagiária com 17, hoje ela tem 25 anos, tá comigo há 7, 8 anos aí. Aí você imagina, eu e ela, tocando barco. Gente, é todo dia a gente ali tomando... A gente toma porrada. E é lindo, né, Mayra? Maíra, quando a gente coloca alguém do nosso lado, trabalhar com a gente, e quando você vê que aquela pessoa, ela faz por você e pela empresa o que muitas vezes um familiar não faria. Imagina! Eu tava vindo pra cá hoje... Que é isso, família? A Thalita tava me mandando mensagem, eu não respondi a mensagem, ela mandou mensagem pra Raquel, perguntou pra Raquel se eu estava ocupada, se eu já estava... O meu pincher para o mundo, se precisar, pra saber se eu comi, onde eu tô, o que aconteceu. E olha só, o Valt, que tá ali, já vai fazer um ano que tá comigo, eu tomei até um susto. É porque o que é bom passa rápido. Gente, você não voa. sente... Já dizia Chorão. Quando ele chegou, ele falou assim pra mim, passou uma semana assim, ele falou, Maíra, posso te falar um negócio? Eu falei, fala, que foi? Ele falou, você sabe que eu já trabalhei até no Einstein, né? Aí eu falei, lá vem. Aí eu, Aí minhas caras, né? Que eles falam que as minhas caras é tudo meme, e as pérolas que eu solto.
eu nunca vi o que eu tô vendo aqui. Você não tem colaboradores, né? Você tem um exército de fãs. Esse povo mata e morre por você. Eu falei, a recíproca é verdadeira. Então, né? É a cultura, é tudo isso que você está falando, essa entrega. E a gente vê no teu time um entrosamento muito grande. Porque, por exemplo, eu vi no Saíta Day. Ah, no meu aniversário também, né? Foi assim, não foi? Não, foi 3 solta, né, que a gente contratou, nem era tão grande assim. No Saíta Day, assim, vi no Elas. Eu sabia que eu tinha visto em outro lugar, não foi só lá. Eu vi no Elas, Veri, Bia, beijo. E vi no Saíta Day. Elas são muito entrosadas, assim. Uma viu que caiu um papel, a outra já pegou, a outra já tá no outro lugar, a outra já saiu correndo pro banheiro. Então, isso é lógico que é gestão e cultura. Você vê na hora que quem empreende, que está empregado ali. E eu ia te falar, a chave também virou, porque por muito tempo, como eu estava começando e tudo mais, eu não ia pro front dessa forma. Eu ficava no escritório, dando o expediente das coisas do escritório. Conforme eu consegui estruturar o meu time interno do escritório, eu falei que eu já podia começar a fazer mais coisas. Isso. E antes, assim, aí eu passei a fazer o quê? Não tem um candidato que vá na empresa para preencher ficha ou que vá entrar que eu não fale. Você. E às vezes é só uma brincadeira que eu faço com a pessoa para ela sentir à vontade. Para quebrar o gelo. É o contrato devagar. Sabe o que a minha entrevista como que é? Eu sento, aí a pessoa tá tensa, nervosa, né? Porque tem gente que já chegou e falou assim, aquela moça só faz propaganda, né? Ela não trabalha. Eu falo, gente, meu sonho fazer essa propaganda, aquela moça da propaganda. E aí, por quê? Eu quero conhecer a história daquela pessoa, de onde ela veio, com quem ela mora, como que é a vida dela. Porque primeiro eu preciso conhecer a pessoa. Que eu falo, habilidade técnica, a gente treina. Completamente isso. Agora, senso de responsabilidade, caráter, o que é pessoal dela, a gente não vai conseguir treinar. Né? E eu vejo que você pensa muito igual a mim. E eu acho que justamente por pensar igual foi que você se identificou tanto com o Saíta Day. Conta pra gente como que você foi parar lá. Então, ano passado, eu já tinha providenciado para ir. Já. Eu já tinha. E assim, era o meu time inteiro. Eu falei, o escritório vai fechar, vai todo mundo. Todo mundo trabalha e dá conta para não ter nada para fazer na data. Você pensa exato. Eu bato tanto na tecla disso. Levem as equipes. Leve. E aí, já tinha comprado. E aí, a Veri mandou mensagem. Silvinha... Porque a Veri fez meu casamento. Então, há 12 anos atrás. Então, ela me chama de Silvinha... o que você acha? Eu falei, o que eu acho? Se vocês me querem, eu já tô. Eu já tô. De forma alguma. E assim, eu já sabia. E assim, eu não te conhecia. Eu não sabia até então de nada da tua história. Eu conheci a tua história de fato no dia do Saíta Day. Mas quando eu vi o evento, eu falei, cara, eu vou. E aí eu levei o meu time, eu levei as meninas todas. E aí a gente foi. Acabou que depois a gente foi prestar serviço. Mas antes de começar o evento, eu me reuni com as meninas e com os meninos que iam prestar o serviço ali. Eu falei assim, vocês vão trabalhar como o último dia da vida de vocês. Porque se a gente está aqui, é porque alguém... E você nem tinha começado a falar. Porque alguém sonhou com isso aqui. E eu quero que as mulheres possam usar o banheiro como os das suas próprias casas. Eu quero que as pessoas possam apoiar nas suas mesas sem nada. Se vocês precisarem de alguma coisa, eu vou estar aqui, vocês me procurem. Mas a gente vai fazer hoje o melhor evento das nossas vidas. Hoje vocês vão dar o sangue de vocês. Da mesma forma que eu dou o meu. A gente tá combinado? A gente tava combinado. Começou o evento e, assim, a gente vai se preocupando com as coisas. Durante... É uma loucura durante. O evento Ninguém sabe é uma loucura. Mas aí tava eu pra Thalita. Thalita, a galera já comeu? Thalita, sei lá. Thalita, hoje é aniversário da Tayane. Eu vou lá no shopping buscar um chocolate pra ela. Ela tá trabalhando no aniversário Você dela chamou aqui. que a gente cantava parabéns no palco? Gata, se acontecer... a gente adora uma bagunça. Eu não sabia, agora eu já sei. Esse ano já Deixa eu escalar tá, alguém pro dia do Saíta Day. Alguém que faça aniversário. O quê? Eu subo Mas no a palco. gente foi... Acabou as palestras, começou o coquetel.
Eu saí dali, eu fui até o shopping, passei na Cacau Show, fui comprar um chocolate pra Tayane, voltei, pedi pra galera, falei assim, ó, alguém me dá uma conta Pix aí pra vocês fazerem um lanche bem reforçado, porque a gente só vai sair daqui quando tudo estiver arrumado. Eu quero reforçado de verdade. Quero que vocês jantem. Falei assim com eles antes da gente começar a servir o coquetel, antes de qualquer coisa. Equipe, acabei de ver uma falha aí, hein? Porque vocês sabem quanto eu prezo por isso, hein? Já anota aí, eu não quero isso ano que vem, esse ano, hein? Porque no meu aniversário teve comida pra todo mundo. Esse ano não. É porque no Saíta Day não teve isso ano passado, ó. Olha, eu não sei se era permitido ou não, mas todos os eventos que eu vou com a galera... Tudo. Eu levo comida pra pra todo mundo que tá lá. E eu garanto que todos vão comer em qualquer lugar. Então, aí... Eu não imaginei isso. Surreal, não. Pelo amor de Deus. Eu não sinto quero essa necessidade. Isso, hein? Gente, pelo amor de Deus. Meu aniversário, eu fiz... Todo mundo sair correndo. Tinha 15 pessoas lá trabalhando. Falei, comida pra todo mundo antes de eu comer. Por favor. Eu tenho a mesma coisa. De verdade. Eu me preocupo muito com eles porque eles estão me dando o melhor deles ali. Então, a gente fez tudo. E assim foi em outros lugares. E se é coisa no escritório, eu sempre venho chamar a galera pela barriga. Lógico. É treinamento? Não, o que a gente pelo amor de Deus, vai fornecer? É o mínimo, para, não. A forma de trabalhar. Eu não comi, tá? No Saíta Day. Ainda guardaram, fizeram uma marmitinha pra mim, deixaram na geladeira e sumiu. Mas tudo, eu não preciso. Mas assim, a galera que tá comigo sabe. Tu não acordou no dia seguinte desejando ter comido alguma coisa que tinha no dia anterior? Não, eu nem dormi, acho. Aquela noite, eu não me lembro de ter dormido naquela noite. Eu fiquei lá no PDA Michael muito Douglas, tempo ainda. nunca mais eu vou dormir. Eu durmo muito pouco. Já é o normal, né? Eu durmo muito pouco. 3, 4 horas pra mim é o suficiente, assim. Nossa, que inveja. Naquele dia, acho que eu não me lembro de ter dormido. E a minha comadre estava em casa, como eu te falei, meu afilhado mora longe, mora em Petrópolis, então eu quero aproveitar cada segundo. Ele ainda estava novinho, não dormia muito, acho que eu fui embora. Eu não me lembro de dormir, não, mas... Nem antes do sair, 15 dias antes eu também não dormi, nem uns dias depois. Posso te fazer uma pergunta? Pode, lógico. Você é entrevistada agora? Não, é que, assim, o Saíta Day virou uma potência. Eu queria saber 2 coisas. Se você imaginava o quão grande seria, ou se você tinha medo no meio porque você contou ano passado, e só quem estava lá entende como ele foi sonhado e planejado. E se você tinha medo, depois, quando começou a fazer, ele virar realidade. E isso foi do ano passado, mas e deste ano, como que você fez a curadoria de palestrantes? Como que você pensou em tanta gente maravilhosa? É assim, Silvia, medo, eu não tenho medo. Sério, de verdade, eu não sinto medo das coisas. Quando eu vejo, eu fiz, vamos, eu falo, vamos. Depois eu vou pensar, gente, o que a gente tá fazendo? Mas eu sou assim. Lógico que tem planejamento, mas eu falo que nada na minha vida nunca teve plano B. Quem tem plano B não tem plano nenhum. Eu falo, queimem os barcos. Quem tem plano B não tem, é porque não tem plano nenhum. Assim como foi o Saíta Day. O Saíta Day, ele foi sonhado e desenhado por mim e pelos meus sócios, meu ex-marido e a Maria. E um sonho muito grande, e eu estava ali no palco representando milhares de pessoas que fornecedores, apoiadores, patrocinadores, equipe, era muita gente, né? Uma responsabilidade muito grande. Lógico que nós somos seres humanos, a gente fraqueja de vez em quando. Você fala, né? Não vai dar, e hoje eu preciso chorar. Eu sento, choro, grito, eu comigo mesma, levanto e bora que vai dar certo. É desse jeito mesmo, bem doida. Eu tenho uma camiseta, vai dar certo porque eu sou louca. E é assim mesmo na minha vida, e em tudo. É que eu não posso dar spoilers aqui, mas eu tô fazendo, junto com o Saíta Day, coisas absurdas.
Que se você for Você é parar uma para potência, pensar, há um né? tempo atrás, você falava, não, isso é impossível. E só que eu te falei, parece que eu entro num túnel, eu sei o que vai acontecer lá na frente. E eu falava assim, tá, o Saíta Day foi escrito, rascunhado, a gente tem que fazer o primeiro, eu sei o que vai acontecer depois, eu programo, mas parece que eu vejo o que vai acontecer depois. E nós já tínhamos nome dos palestrantes desde o primeiro rascunho. E lógico que ano passado a gente não conseguiu, a gente fez com a cara e com a coragem com os palestrantes, né? Foi na cara de pau mesmo, pegamos pessoas importantes, reconhecidas, mas na região. E aí a gente já tinha os nomes. E o que aconteceu na minha vida, o que muita gente pergunta, Maíra, como você tem esses clientes, conhece essas pessoas? É o movimento. Eu me movimento muito, eu compro acesso. Acesso, ele precisa ser comprado. Gratidão de adulto é Pix. E eu tive que aprender isso. Eu participo de muitos clubes. Se eu quero ensinar, eu tenho que sentar para estudar, mentorias. Então, eu fui comprando acesso, fui conhecendo gente, me movimentando. E acabou que eu acabei com ele. Quando eu vou num evento, eu aproveito ele do começo ao fim, palestras, qualquer coisa que eu vou, eu me dou por inteira. E eu acabei ficando conhecida pela galera. E aí eu fui chegando nessas pessoas que eu era fã, como a doutora Carla, e que hoje eu falo com ela no WhatsApp. Mas como foi? Eu fui num evento de um sócio meu, que é contador em São Paulo, Johnny. Das estrelas, né? Fui no evento dele, ela estava palestrando, e eu lembro que na hora que ela abriu para fazer pergunta, eu olhei para a cara dele assim. Ele só fez assim, alguém dá um microfone para Maíra? E ela lembra até hoje, porque eu tava assim, eu falei pra ela assim na minha frente, doutora Carla, eu sou muito fã do Lua Santana, você é minha Lua Santana do empreendedorismo feminino, eu sou muito fã, sou apaixonada, ela deu risada, ela lembra até hoje a moça. Porque eu sempre uso algo intencional, que aquela pessoa vai lembrar de mim. Quando eu fui falar com o Joel, eu coloquei o boné da Nacional do Ayrton Senna. Por quê? Quem é da nossa faixa etária vê aquele boné de longe. Então, tudo eu sempre faço com intencionalidade. Mas até isso eu tive que aprender. Então, assim, medo não. Mas responsabilidade nas costas eu sinto muito. Muito peso grande. Eu sei a responsabilidade que eu tenho. Eu sei o que a minha imagem representa hoje. Eu também não tinha noção antes, tanto você pega cortes do Saíta Day do ano passado, e o Rafa, o meu personal styling, que ele foi o meu mestre de cerimônia ano passado, esse ano é o Rodrigo Bocardi, né? Como eu vou fazer isso? Não sei, mas eu estarei lá. O medo não existe, a gente vai. Da Globo. Eu e Bobô, eu chamo de Bobô já, meu amigo, ó, gente. Então, assim, ele tem cortes dele falando, Maíra, você não tem ideia do que você fez, do que você representa, da transformação que você tá... Porque eu não tenho mesmo, eu vou, vum. É um foguete, né? Eu vou. Aí eu falo, não tenho mesmo, eu só vou. E eu sou essa pessoa, assim mesmo, você me falou da Ju. Se você precisar, eu falo, não, vem cá, eu te levo conhecer ela. Eu faço isso naturalmente. E aí eu fui percebendo que isso também era um ativo meu. O que eu fazia natural é um produto meu, é um ativo meu, que eu não via desse modo. E aí eu vi muita gente que não era do meu meio me procurando por conta disso, sabe? Aí que eu tive que, Então a gente também tem esse processo do aprender a falar não depois de um tempo, que é difícil também. E tudo isso eu fui amadurecendo durante o processo do Saíta Day, que colocou a gente em evidência, né? Mas é isso, o medo não existe. Palestrantes, temos os nomes desde o primeiro rascunho, já temos os palestrantes do ano que vem. Você sabe que ano que vem você pode contar comigo de novo, né? Com certeza, com certeza. É muito legal porque todo mundo que estava no que vem de novo, né? Então, assim, a gente fala, deu muito certo, né? Confiaram, acreditaram e, vamos que vamos. Silvia, obrigada. Você acredita que já acabou? Nós ultrapassamos o tempo. Cara, voou. E eu tenho que agradecer ainda uma galera. Bem... Primeiramente, agradecer você. Deixa eu agradecer você primeiro.
por toda a parceria, por na hora que a gente conversou, você, lógico, mas eu vou, e aquela energia ali, daí ufa, era disso que eu estava precisando hoje. Saiba que num dia que eu estava meio assim, você foi uma mega energia só com aquela mensagem que você me mandou. Então, muito obrigada por estar mais um ano com a gente. Eu que agradeço. Eu agradeço por você acreditar também no trabalho da Silent. Eu, como representante da Silent, ouvir o que você disse sobre o nosso serviço, sobre esses detalhes e como esses detalhes fazem a diferença, me faz entender que, de fato, mesmo que às vezes com um pouquinho de medo, porque tem dia que dá um pouco de medo. Não fala medo, não é medo. É que de vez em quando a gente enche o saco mesmo, né? Nós somos seres humanos, tá tudo certo, mas não é medo não, porque o medo paralisa a gente. Então não é medo não, que pra me paralisar só se for um coma. O medo, do contrário. O medo ele paralisa, não é medo. Não. Tem uns dias que são mais difíceis. Que existem dias difíceis. Quem empreende entende que existem dias difíceis. Quase todos, gente, 99. Não é só glamour. Mas você trazer pra mim esse olhar como de cliente me faz ter ainda mais certeza de que eu estou junto ao meu time no caminho certo. Tenho certeza absoluta. No próximo Saíta, conte com toda a nossa dedicação. Eu agradeço por estar aqui e eu quero te desejar, do fundo da minha alma, muita, muita, muita força e energia para continuar sendo a potência que você é. Depois de te ver o ano passado, eu me tornei uma fã sua. Eu assisto seus stories para ver até a previsão do tempo, Brasil. As pessoas vêm aqui para me fazer chorar, não é possível. E eu me espelho em você. Maíra, você é uma mãe, bota até que roupa a gente tem que usar hoje. Eu me espelho na tua gestão. Eu aproveito cada dica que você está dando, porque você está doando o seu tempo nas redes sociais, ensinando outras pessoas, dando dicas valiosíssimas para outras pessoas. E eu quero que você saiba que as dicas que você dá, eu escuto. E que uma frase que você me disse ano passado virou a chave. Sobre imposto. O que você disse, que você não queria cliente que não gosta de pagar imposto. E aí a gente reclamava tanto de DAS. Aí depois disso eu olhei pra Thalita e ela falou: se a gente tem DAS, é porque a gente tem cliente. Eu falei, é isso. Mas é assim, o que eu falo? Não reclame de pagar imposto. Dê graças a Deus que está pagando, mas que seja da forma correta. Claro que tem da forma justa, porque muitas vezes é calculado errado. A gente pega assim... Muito erro, né? Mas dê graças a Deus que você está pagando. É sinal de que você está faturando, meu. O cara que não quer pagar é porque não quer ganhar. Mas até isso foi uma aula e eu aprendi com você. Então, muito obrigada. Foi uma honra participar do SaítaCast. É só o primeiro, tá? A gente tem mais um monte. Então, eu já estou agradecendo aqui ao vivo. Eu tenho que agradecer uma galera que acredita nesse movimento que é o Saíta Day, que não é mais um evento, eu falo que é um movimento. Eletromídia, Caio, Vivian, equipe, Malu, todo mundo, as telas que a gente vê pela Baixada toda, com os comerciais das empresas, Eletromídia bombando mais um ano também no Saíta Day. Comfort Supremo, as cadeiras de massagem, aquelas maravilhosas, teremos no Saíta Day esse ano também, Edu, obrigada. Aliança Jiu-Jitsu, Rafa, Flávio, Gilvan, obrigada, rapazes. Mais do que uma academia, é uma escola de jiu-jitsu. Vão conhecer a Aliança. É um estilo de vida, não é só uma atividade física, nem uma arte marcial. Pires, materiais de construção, de chuveiro, parafuso, até cimento, areia, pedra, tem tudo lá na Pires, pessoal. Pensou em construir, reformar, vai na Pires Materiais de Construção. Michele, obrigada pela vida. Impacto do Som, Thiago, obrigada, mais um ano. O Thiago é quem faz todos os nossos eventos, a parte de iluminação, de telão, de som, de comunicação nossa, os microfones, tudo, para tudo acontecer ali, tudo dar certo, aquele visual todo, tudo é Impacto do Som.
TCCar, obrigada, Obrigada, tchau, Thiago, de novo, olha eu maluca. Obrigada, Tarcísio e Nicole. É mais que uma mecânica também, eu falo muito, se você é mulher e tem aquele receio de ir, né, precisa ir na funilaria, na mecânica, na TCCar, você não tem esse problema, pode ir lá tranquilamente, lá é limpo, todo mundo vai te respeitar. LRG Auditoria, Leonan, obrigada por confiar no nosso evento, nesse nosso propósito. Às vezes falar a palavra auditoria é assustador, mas com ele não é, ele torna isso tudo muito fácil e simples. Faculdade Anhanguera, obrigada, Lua e Thalita, por acreditar na gente, por estar conosco há tanto tempo. Ver uma faculdade crescendo em Praia Grande é algo que me deixa muito feliz. Vocês sabem o quanto eu acredito na educação. Era Esquadrias, que hoje é muito mais do que só alumínio, hoje tem espelho, tem vidro, tem um galpão gigante, enorme, e eu vi essa empresa começar assim no quintal de casa. Então, pessoal, Jéssica, Hércules, Angélica, obrigada por toda a confiança todos esses anos. Zoe Consulting. Meninas, Rosângela e Letícia, elas estarão no painel do Saíta Day. Pensa em duas mulheres empoderadas no painel de empreendedorismo feminino. Elas estarão presentes. Tio Sam Store, quem sempre fala do meu perfume, chama a galera da Tio Sam, que eu garanto a qualidade e a procedência dos perfumes deles. É de onde vem meu perfume, tá? Vocês sabem que é o mesmo que eu uso há mais de 10 anos. Zenith Marketing, aqui, essa estrutura maravilhosa, pessoal, onde nós estamos gravando o nosso podcast esse ano. Tiago, obrigada por toda a confiança, por toda a qualidade da entrega de vocês. Maréia Experiências, muito mais do que brindes. Eles geram experiência, seja para o teu cliente ou para uma pessoa especial que você quer presentear. Procura o pessoal da Maréia que vocês vão entender como que isso funciona. Rony Motors. Rony, obrigada por tudo, por todos os carros que eu já peguei aí, por todas as confusões que eu já causei por conta de carro, as zaralhadas que eu faço por conta de carro, por nunca me deixar a pé, tá, pessoal? Precisou de carro, confiança, procedência, Rony Motors, eu garanto. Joy Locações, Rô, obrigada. Todos os móveis, toda a decoração que vocês veem no Saíta Day são da Roberta, da Joy Locações, tá? Conceito Máquinas, café de qualidade, grãos de qualidade. Grupo HJR, Sandoval, obrigada por tudo. Fundo Social de Solidariedade de Praia Grande, Dona Maruca, obrigada por confiar em mim e nesse projeto. M-Beauty, Mônica, obrigada. A Mônica, quem faz meu cabelo, maquiagem, toda aquela correria que vocês veem, ela consegue trocar cor, cabelo, tudo em 10 minutos. Chama a Mônica. Precisou de maquiagem, cabelo, chama a Mônica. Prefeitura de Praia Grande, obrigada, prefeito e equipe, todos por acreditarem nesse projeto. Litoral Plaza Shopping, Martinho, nem posso agradecer por tudo que você fez, porque eu só posso contar depois, né? Obrigada por tudo. Rafael Fluminhan, meu personal styling, obrigada por tudo, por me aguentar, por suportar, porque gente, eu detesto experimentar roupa e ele tem que ficar lá comigo, bufando o tempo inteiro. Tadinho. Obrigada, Rafa. VMB Eventos, Veri e Bia, obrigada por assessorar e cuidar do Saíta Day, de todos os nossos eventos com tanto carinho, tanta dedicação. E Madalena Brigadeiros, Rô, obrigada por estar comigo em todas as festas, né? Desde o aniversário dos meus filhos, todos os eventos, e não poderia ser diferente também no Saíta Cast. Acho que não esqueci de ninguém. Viram? Vocês repararam quantos nomes de peso a gente tem no Saíta Day esse ano? E ainda é só o começo, que ainda tem vaga para participar, para apoiar, seja o que for. Mas eu tenho que agradecer mesmo a essa galera que já está com a gente, que acredita, que confia, que acreditou ano passado. Muito obrigada a todos. Obrigada, obrigada. Silvia, obrigada. De verdade. Sabe que eu tenho problemas com toque, né? Tocar em você. Eu senti vontade de tocar em você. Ai, que honra. De Asperger, eu não toco em quase ninguém. Mas eu senti essa vontade. E olha só, então agora eu vou passar o restante do meu dia mais iluminada. Chega a ser uma dor física tocar nas pessoas. Eu senti vontade de tocar em você. Obrigada mesmo pelas tuas palavras, por estar comigo ano passado, esse ano de novo. Vamos que vai ser sucesso. A gente espera vocês lá no Palácio das Artes, dia 27 de agosto, a partir do meio-dia, pessoal. Eu vejo você no Saíta Day, hein?